A paz do Senhor, povo de Deus, sou o pastor Marcos André e esse aqui é o Clube da Teologia, o nosso canal de estudo aí da Palavra de Deus voltado para a Escola Bíblica Dominical. Tá? Nosso canal aí é vinculado ao nosso blog Clube da Teologia, o nosso blog de estudo, tá? E pregação, ministração da Palavra de Deus. Bom, meus amados irmãos, então vamos aqui agora à lição de número 6 da revista da CPAD, a revista de adultos da CPAD, lição de número 6, tá? E o tema dessa lição é Paulo no poder do Espírito, tá? Esse é o tema da lição que nós vamos iniciar a partir de agora. Bom, lembrando para os irmãos que o link vai ficar aí, tá? Deixa eu ajeitar aqui a cadeira que ela tá caindo. Ok, acho que agora deu. Bom, lembrando aí, né? Vou deixar aí o link para essa lição lá no nosso blog, o Clube da Teologia, tá? E o link também para o nosso estudo aí, né? O subsídio que eu coloquei lá também no blog, tá? Bom, então vamos aí logo à lição, né? A introdução. Já nessa introdução separo como destaque aí o que foi escrito ali pelo comentarista. Tem a parte que diz: missão de vida, dar testemunho de Jesus e provar que ele é o Cristo, se referindo aí à lição de vida, a missão de vida de Paulo, né? E aí era dar testemunho de Jesus Cristo, né? E aqui tem, eu falo aqui sobre isso, do foco que era a pregação de Paulo, né? O foco dele, tanto de Paulo como de Pedro, dos apóstolos ali, né? O foco da pregação era provar que Jesus Cristo, o Jesus histórico, era o Messias prometido lá no Antigo Testamento. Esse era o foco porque eles começaram pregando em Jerusalém. Em Jerusalém eles pregaram para judeus, né? E os judeus conheciam a Torá, conheciam a Bíblia, conheciam muito bem a promessa do Messias, né? Que viria. Então, o foco da pregação de Paulo passou a ser comprovar que o Jesus histórico, aquele que viveu entre eles, aquele que eles ouviram dizer que foi pregado na cruz, né? Provar que aquele Jesus era o Messias que foi prometido desde o Antigo Testamento, tá? Por isso a gente encontra nos evangelhos, né, sempre ali fazendo alusão a como foi prometido, como foi profetizado, como foi falado, né? Mostrando que o nosso Senhor Jesus, ele é o Messias prometido lá do Antigo Testamento, tá? Bom, a gente vê isso, né, na pregação de Estevão, né, a pregação de Pedro, ali as pregações de Paulo, tá? Bom, você tem também a parte aí, separei nessa introdução, a parte que diz assim: confirmaremos que o ministério do apóstolo Paulo foi um ministério no poder do Espírito Santo, né? Bom, sobre isso aí eu escrevo que uma das coisas que sabemos é que a manifestação dos dons espirituais e os sinais do Espírito Santo são para a pregação do Evangelho, tá? Por isso que a gente viu uma atuação muito grande na igreja primitiva, porque eles estavam iniciando o Evangelho, pregando o Evangelho de acordo com a missão que foi dada por Jesus, levando o Evangelho para os povos, para as pessoas que não conheciam, nunca ouviram falar de Jesus. Então ali não podia levar o Evangelho somente de palavras, né? Somente uma comprovação por palavras, por pregação. Não, tinha que ter também o poder do Espírito Santo agindo, né? Tinha que ter sinais, prodígios, maravilhas, tudo isso acontecendo ali, para confirmar a mensagem que saía da boca daqueles homens. É que igual hoje, né? Se for fazer uma obra missionária hoje, nenhum missionário pode ir somente com falando de Jesus. Ele tem que mostrar, comprovar Jesus Cristo, a pregação, comprovar com os sinais, com as maravilhas, né? Ir na casa de alguém, orar, e Deus abrir portas ali naquela família, e Deus curar, Deus abençoar, as pessoas vê o poder de Deus, aí as pessoas vão se converter, porque eles vão chegar em locais
Aí eu até coloquei assim nesse estudo que eu coloquei lá no blog, eles vão chegar em locais que tem religiões atuantes ali. Imagina um pregador num país como da América Central, lá da África, e lá ele vai concorrer com um bruxo que tem na tribo, né, um pajé lá da tribo lá, uma pessoa que tem manifestações espirituais tremendas, né? E como é que vai concorrer com eles? Vai chegar lá só pregando, só falando? Não. Vai ter que chegar no poder do Espírito Santo. Como Paulo falou nas cartas, ele fala sobre isso, né? Hoje os pregadores têm que fazer isso também. Por que a gente vê pouca atuação do Espírito Santo nas igrejas? Muitas vezes porque as igrejas estão mais confinadas nas quatro paredes, né? E aí você vai ver pouca manifestação do Espírito Santo. Mas na hora que os grupos de visita saem e vai nas casas, vai nos lares e ora pelos enfermos, né? Aí ele está cumprindo aquele ide específico de Jesus lá em Lucas 10, né? De adentrar nas casas das pessoas que não têm Jesus e ali levar o evangelho da paz, o evangelho da palavra, e as pessoas vão, ao ser feita oração, as pessoas vão sendo curadas, né? É isso aí, porque a manifestação de poder está atrelada à pregação da palavra. Essa é a realidade do evangelho. Amém? Continuando aí, né? Vamos para o tópico 1, que tem como título Pregando a Cristo no Poder do Espírito. O subtópico diz assim: Paulo, movido pelo poder do Espírito, e aqui eu separei a parte que diz assim: era o poder do Espírito Santo que o movia, né? Sobre isso eu escrevo que ninguém vai conseguir fazer a obra de Deus, né, só com as suas próprias forças. É impossível, né? A pessoa pode até começar, mas depois ela vai se enfraquecer, né? Ela tem que ter um ânimo, né, uma força do Espírito Santo ajudando ela, o Espírito Santo animando o coração dela. Todos precisamos disso. Eu comecei esse trabalho aqui, né, do canal. Comecei o trabalho do blog já tem mais de 10 anos, no blog Clube da Teologia, e somente com a ação do Espírito Santo é que eu consigo estar fazendo esse trabalho, senão eu já tinha parado, né? Horas que eu sacrifico, horas com a família, tudo, senão eu já tinha parado há muito tempo, né? Só o Espírito Santo animando. Isso serve para todo mundo. Você, professor, né, professora que vai ministrar essa aula, se não for o Espírito Santo na tua vida te ajudando, pode ter certeza que ele está aí agora te motivando. Porque se não for ele, você não consegue nem preparar uma aula, né? Essa é a realidade. Continuando, né? O subtópico 2, o título é O Caminho de Pregação. Aqui separei essa parte que diz: ainda temiam a presença do antigo Saulo de Tarso. Né? Isso aí está lá em Atos 9, 26. E aqui sobre isso eu escrevo que só se conhece uma árvore pelo fruto, né? Os judeus ali, os irmãos, né, de Jerusalém, eles estavam temendo ainda Saulo, né? Estavam temendo que fosse o antigo Saulo, né? Porque eles tinham medo de que ele pudesse, né, estar só ali enganando eles, né? Quem sabe, eles não sabiam. Então, como Saulo não tinha nenhum fruto, né? E é pelo fruto que se conhece a árvore, foi o próprio Senhor Jesus que falou isso, e Saulo não tinha nenhum fruto no Evangelho. Não tinha estabelecido igreja, não tinha ganho almas, tá? Ele estava ali, então ele só pregava, né? Quer dizer, queria pregar, né? Mas eles não ficaram com o pé atrás, não confiaram, né? Então nós temos que ter sempre essa noção. Às vezes você vai ver assim alguém na igreja, não, tem poucas oportunidades, a pessoa tem poucas oportunidades, né? Mas todo mundo está com o pé atrás ainda, a pessoa tem que produzir frutos, né? Tem que produzir frutos na obra, e aí você vai ver que vai vir as oportunidades, né? Então, separei também a parte que diz assim: com alguma reserva, ele foi acolhido na igreja mãe. Tá? Essa igreja mãe, que está entre aspas, aí ela se refere à igreja de Jerusalém, né? Que foi a primeira igreja. Provavelmente ali na casa de Maria, né? A Maria, mãe de João Marcos, né? Provavelmente a igreja mãe estava sediada ali.
né? Não temos ao certo assim essa confirmação, mas muito provavelmente ela funcionava somente ali na casa de Maria, tá? A igreja mãe, aonde Paulo começa ali sendo acolhido por Barnabé, tá? E começa a trabalhar ali com eles ali, né? Continuando, né? Vamos para o subtópico 3, e o título do subtópico 3 é Paulo e as duas viagens missionárias. Bom, sobre nesse tópico eu separei essa parte que diz aí, ó, mais acompanhado e assistido por Barnabé, que era um conselheiro competente. Né? A história nós conhecemos, né? Barnabé ele vai acolher Saulo, né, que passou a se chamar Paulo, ele vai acolhê-lo e a partir daí ele vai ficar junto com Paulo. E ele orando ali no cenáculo, orando ali na igreja, o Espírito Santo vai separar Paulo e Barnabé para a viagem missionária, para uma obra específica. O que eu escrevo sobre isso é que a gente observa que Paulo ele tinha um ministério grandioso na mão dele. Olha a obra que Deus fez através da vida de Paulo. Mas agora, olha quem o Espírito Santo colocou junto com Paulo. Um homem de Deus que tinha pouca expressão, né? Um homem de Deus que era pouco conhecido no Evangelho, que é Barnabé. E Barnabé ele vai acolher Saulo, ele vai aconselhá-lo, ele vai ajudá-lo, né? E a gente vai ver que pode ser o maior ministério que for, sempre vai precisar de uma pessoa para estar apoiando, para estar ajudando. Ninguém se basta, né? Ninguém faz a obra sozinho, né? Ninguém vai fazer sozinho, né? O próprio Senhor Jesus manda aí de 2 em 2. O próprio Senhor Jesus fala que onde tiver 2 ou 3 reunidos, ele vai estar no meio. Então, sempre vai ser o quórum mínimo, vai ser 2 pessoas, tá? Então, isso aí é para a gente ter noção do que é a obra de Deus, tá? A própria palavra fala que melhor é ser 2 do que 1, porque se um cair, o outro levanta. Amém? Bom, continuando, separei aí a parte que diz... visitar os discípulos que estavam em Antioquia, né? Essa aí foi a viagem missionária. E aí, sobre isso até escrevi que esses discípulos haviam sido dispersos por meio da perseguição. Tem uma perseguição lá em Atos 8, né? A perseguição. Então, com aquela perseguição houve uma dispersão. E aí a gente vê que quando Paulo vai fazer a viagem com Barnabé, eles vão visitar discípulos de Cristo lá na Antioquia, né? Ou seja, eles estavam espalhados já. Eles foram, por causa das perseguições, eles vão se espalhando, né? As perseguições que tiveram início lá em Atos 8, tá? Tivemos aí também, né? Separei a parte que fala aonde eles estiveram, né? Troas, né? Que é Troade, Filipos, Tessalônica, Bereia, Atenas, Corinto, tá? Notemos aí que depois de Troade, né, aí vem uma sequência. Troade era a última cidade da Ásia, né? Era uma cidade marítima. E depois vem Filipos, Tessalônica, Bereia. Essas são cidades gregas, né? Por quê? O que aconteceu? Quando eles foram em Troade, Paulo teve uma visão de um varão da Macedônia que chama eles para passar a Macedônia e ajudá-los, né? Essa foi a visão que ele teve, claro, uma visão do Espírito Santo, né? E aí ele de fato passa a Macedônia e vai para Filipos, né? Vai passar por Tessalônica, Bereia, Atenas, todas as cidades gregas. Ele vai pregar o evangelho pela primeira vez nessas cidades, tá? Essa visão foi lá em Troade. Amém? Continuando, né? No tópico 2, o título do tópico 2 é O Argumento de Paulo sobre a Plenitude do Espírito Santo. Tá? No subtópico 1, o título é Paulo aclara o ensino sobre a plenitude do Espírito. Né? Paulo esclarece o ensino sobre a plenitude do Espírito, né? Que é o batismo, né? Com o Espírito Santo. Separei aí a parte que diz assim, ó, um grupo de discípulos que seguia o ensino de Apolo
e foram batizados, né? Aqui, sobre isso aí, eu escrevi o seguinte: Paulo era um conhecedor profundo das Escrituras e eloquente, por isso ganhou muitas almas para Jesus. Mas, pelo que a gente entende, aqui ele não conhecia, não era batizado no Espírito Santo. Apolo, né? A gente vê que ele não era batizado. Então ele tinha conhecimento profundo da Bíblia, era eloquente na palavra, mas não era batizado no Espírito Santo. Aí daí a gente vai entender que você, para pregar o Evangelho, não precisa necessariamente ser batizado no Espírito Santo. Por que a Bíblia orienta então o batismo no Espírito Santo? Exatamente porque com o batismo no Espírito Santo você recebe dons, e esses dons vão auxiliar na pregação do Evangelho. Tem locais que uma pessoa que não tem o Espírito Santo não vai conseguir entrar, né? Não vai conseguir falar, ele vai precisar de um sinal poderoso, né? Uma operação de maravilhas, e sem o batismo do Espírito Santo ele não vai conseguir, tá? Mas não dá então para pregar sem o batismo? Dá para pregar. Então você vê que Apolo, ele pregava sem ser batizado no Espírito Santo, tá? Então eu estou falando isso aqui para ninguém descredenciar, por exemplo, um crente tradicional que não crê na manifestação dos dons espirituais nos dias de hoje, né? Aí muita gente vai criticá-los, mas na verdade é possível fazer a obra também daquele jeito, não tem nada de errado nisso, nada de anormal, né? Bom, continuando, vamos para a próxima aí. Eu pulei o tópico 2, o subtópico 2, pulei propositalmente, né? Se o professor vê algo interessante aí, né, é interessante falar. No subtópico 3 tem como título Paulo cuida para esclarecer Apolo, né? Aí vamos ver Paulo esclarecendo Apolo. Separei a parte que diz assim, ó, tornou-se um discípulo de João Batista à distância. Essa provavelmente é uma inferência, né? Por conta de que Apolo só conhecia o batismo de João Batista, né? O batismo de arrependimento. Provavelmente por causa disso o comentarista faz uma inferência, né? O que é inferência? A inferência não é uma especulação. A inferência é ele dizer que algo aconteceu, mesmo que não esteja escrito na Bíblia, mas ele acredita que algo foi daquele jeito porque tudo leva a crer que foi assim, né? Ou seja, se Apolo só conhecia o batismo de João Batista, então provavelmente ele era um seguidor de João Batista, né? Essa aqui é a ideia, né? Por isso o comentarista faz essa inferência aí. Bom, também separei, tem a parte que diz aí, fez discípulos em Éfeso, os quais eram fiéis à sua mensagem. Então aqui era o seguinte, era bem comum, naquela época era comum os discípulos eles seguirem o mestre em tudo. O mestre não ensinava somente o conhecimento, né? O mestre também ensinava pela sua liderança, né? Os discípulos seguiam o mestre. A gente vê isso pelos discípulos de Jesus. Os discípulos de Jesus, eles até dormiam com Jesus, né? Estavam o tempo todo junto a Jesus, tá? Então os discípulos eles seguiam o mestre. E a gente vai ver que Apolo ele tinha discípulos em Éfeso, né? Agora a gente vê que ele também tinha discípulos em Corinto, né? Provavelmente ele tinha, além de discípulos em Éfeso, como depois ele vai para Corinto, ele vai fazer discípulos lá também. Agora a gente tira isso aí pela primeira carta aos Coríntios, onde Paulo ele reclama, né? Ele dá uma reprimenda nos discípulos, nos crentes de Corinto, falando assim, ó, uns dizem eu sou de Paulo, outros dizem eu sou de Apolo, né? Então você vê que muitos ali seguiam Apolo de fato, né? Então havia uma certa divisão, né, por conta desse tipo de discipulado. Mas Paulo ele repreende os coríntios nisso, né, porque isso não era salutar para o evangelho. Continuando aí, tá?
Vamos para o 3, e o tema do 3 é a fonte do ensino de Paulo sobre o Espírito Santo aos Efésios. Aqui o primeiro subtópico diz aí as Escrituras como fonte de revelação sobre o Espírito Santo. A gente vai ver, né, como as Escrituras o revelam. Aí separei a parte que diz aí, sua compreensão sobre Deus era monoteísta. Ou seja, de acordo com o que eles entendiam, né, tanto Paulo como os fariseus da época, de acordo com o que eles entendiam sobre o Espírito Santo, eles entendiam somente do Antigo Testamento, né? Então, o que eles compreenderam do Antigo Testamento era isso, que o Espírito Santo era apenas um poder de Deus ali atuando, né? Somente isso eles pensavam. Eles não viam o Espírito Santo como uma pessoa. É isso aí que eu escrevo aí no nosso estudo, né? Eles não viam o Espírito Santo como uma pessoa. O Espírito Santo só vai ser apresentado como uma pessoa ali no Novo Testamento, né? Através dos ensinos de Paulo, das experiências lá em Atos, né? A gente vai ver o Espírito Santo atuando na igreja, mas não atuando só em forma de um poder. A gente vai ver ele atuando como pessoa, né? Ele dizendo, apartai-vos para mim, a Paulo e a Barnabé. Então a gente vai ver o Espírito Santo trabalhando, né, impedindo eles de ir para certo lugar, orientando a ir para outro lugar. A gente vê isso aqui, né? Então ele tinha no Antigo Testamento somente uma manifestação de poder, mas no Novo Testamento tinha a manifestação pessoal. E isso é explicável por causa do ministério, né? O Novo Testamento é o ministério do Espírito Santo, né? É o ministério de Cristo, né? No seu período aqui de 3 anos, só que depois o próprio Senhor Jesus fala, ó, eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfão, ele vos enviarei o Consolador. Então, estamos atualmente no ministério do Espírito Santo, onde ele atua como uma pessoa presente aqui no nosso meio, falando, direcionando, dando, aconselhando, consolando, né? Amém? Bom, vamos para o subtópico 2, e o tema do subtópico 2 é o Pentecostes como fonte de revelação do Espírito Santo. No primeiro subtópico vimos as Escrituras, como Paulo conhecia, né, sobre o Espírito Santo. Paulo, Apolo e outros fariseus, né? Agora vamos ver como que o Pentecostes ele apresenta o Espírito Santo, né? A revelação do Espírito Santo no Pentecostes. Aí sobre isso aí eu escrevo o seguinte, né? Separei uma parte que diz aí o Novo Testamento é especial. O Pentecostes revela a atuação do Espírito Santo. Aí sobre isso aí eu escrevo, ó, foi no Pentecostes que aprendemos a doutrina sobre a ação do Espírito Santo. Aí eu separei assim uma parte, até coloquei lá no nosso estudo que eu explicaria melhor aqui no vídeo, né? Que serve inclusive para uma pregação isso daqui. Então eu separei o seguinte, como que o Espírito Santo vem? Eu abordei alguns pontos aí para como que ele vem para batizar o seu povo, né? Como ele vem para atuar na igreja. Então ele vem, ó, sobre os que estão orando, tá? Sobre quando a igreja está em oração, aqueles que estão orando, né? Buscando pelo Espírito Santo, né? Ele vem sobre os que estão unidos. A gente vê que aquelas 120 pessoas, irmãos, né, em Cristo, estavam unidos em oração, num só propósito, estavam constantemente no cenáculo orando, né? Tá? Ele vem sobre os que o estão aguardando. Então, Jesus tinha falado para eles, ó, permanecei na cidade até que do alto sejais revestido de poder. Então, eles estavam aguardando a promessa, né? E aí, quem está aguardando o Espírito Santo vem sobre a vida dele, né? E também coloca aí também que ele vem sobre os que obedecem à palavra do Senhor, né? Ou seja, Jesus tinha falado para eles aguardar em Jerusalém, né? Aguardar na cidade, né? Permanecer na cidade. Então eles cumpriram, obedeceram a palavra de Jesus, né? Quem não recebeu o Espírito Santo? Quem saiu, quem se afastou, né? Aí não vai receber a ação do Espírito Santo, o batismo de poder. Não vai acontecer, né? Isso aí serve para uma ministração, uma pregação, dá para montar, né? Que legal. Você que gosta de escola dominical, consegue montar uma mensagem aí com esses tópicos, né?
Bom, então continuando, já indo para o final, né, no subtópico 3 tem como título Paulo ensina acerca do Espírito Santo aos Efésios, tá? Aí separei a parte que diz assim: Paulo não desfez a mensagem de João Batista nem de Apolo, né? Aqui eu até comento sobre isso o seguinte: Paulo ele não via Apolo como um concorrente, né? Por isso a obra deu tanto certo, né? Porque o que acontece hoje é que alguns ministros, né, quando chega um obreiro que tem bastante conhecimento, eles acabam se sentindo diminuídos, né? E aí eles começam a ver aquele obreiro como concorrência, e não pode isso acontecer, né? Se Paulo tivesse ido por esse caminho, né? Apolo, ele era um homem poderoso nas escrituras, a Bíblia fala, né? Ou seja, ele tinha muito conhecimento. Então, muita gente seguia os ensinos de Apolo, né? Então podia acontecer, por exemplo, se fosse uma pessoa imatura, se Paulo fosse imaturo, ver como concorrente e ficar, né, afastando ele. Mas negativo, né? Isso não, Paulo não fez isso. Por isso o evangelho deu tanto certo, né, naquele período. Amém? Bom, aqui tem a parte que diz também: iniciou-se um grande avivamento na igreja de Éfeso, né? Por conta daqueles ensinos. E aqui eu até comento sobre isso o seguinte: que houve esse avivamento na igreja de Éfeso, né? Conforme o texto lá em Atos. Mas depois a gente vai ver o próprio Senhor Jesus em Apocalipse 2,4, na carta às igrejas, ele falando para a igreja de Éfeso, né? Ao anjo que está na igreja em Éfeso. Aí ele vai e fala assim: ó, tenho porém contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Então, que primeiro amor o Senhor Jesus estaria se referindo aqui? Muito provavelmente, isso aqui é uma tese minha, né? Você, professor, pode até ensinar se quiser, né? Ou comentar. Olha que eu uso o termo ali, ó, provavelmente, eu coloco lá no estudo, lá no Clube da Teologia, provavelmente, ou seja, provavelmente Jesus estava se referindo àquele avivamento que teve, né, lá em Éfeso, quando Paulo eles vão receber o Espírito Santo pela primeira vez. Provavelmente por aquele avivamento, Jesus está se referindo aí na carta em Apocalipse 2,4, falando que eles deixaram o primeiro amor, deixaram aquelas primeiras obras, aquele primeiro amor, tá? Isso aí é algo para a gente aprender. Então, se nós recebemos um avivamento em algum momento da nossa vida, você, professor, professora, aluno, né, que está nos acompanhando, se você foi avivado, você tem que manter esse avivamento na sua vida, tá? Então, o mais difícil, na verdade, não é nem você ser avivado. O mais difícil é você manter isso aí, né? E foi o que faltou para os crentes de Éfeso, e é o que falta às vezes para muitos crentes, muitos irmãos nossos, né? São avivados, né? Ainda hoje eu conversava sobre isso com a minha família. Tem pessoas que buscam a Deus somente quando só estão avivados quando estão passando por problema. Aí quando a pessoa passa por problema, a pessoa está super avivado, é de oração, é firme na palavra, comparece a todos os cultos e consagrações. Mas e depois? Quando acaba quando a pessoa consegue o que precisa, ou quando a pessoa sai daquela prova, daquele problema, aí acaba o avivamento. Já vi muitas vezes acontecer, isso é a realidade, infelizmente, né? Tá, irmãos? Então, é isso daí, né? Esse aí é o nosso estudo. Esse vídeo aqui é um vídeo de apoio para você poder ministrar a sua aula, tá? Tá aí na descrição do vídeo o nosso link para a lição, né? Lá no Clube da Teologia, e também o subsídio que eu coloquei lá no Clube da Teologia, tá? E deixei também um link pro meu livro, tá? O Maior Milagre de Jesus, é o livro que eu publiquei pela editora Ápice, lá de Curitiba. E você que tiver, pode acessar aí pelo link que vai estar aí na descrição do nosso canal, e faz a aquisição lá do livro, abençoe esse ministério, abençoe essa obra, amém? Na verdade, é um propósito muito maior de divulgação da palavra de Deus. O livro O Maior Milagre de Jesus é um livro evangelizador, né?
Um livro que aviva crente, aviva pessoas que estão desanimadas, tá? Bom, na conclusão, para a gente fechar aqui, você faz a sua revisão, aborda os pontos mais importantes, é muito bom para a aula, tá? Corrige o questionário, é interessante se tiver tempo aí corrigir esses questionários. Eu recomendo você, professor, leve um mimo para os alunos que responderem as respostas ali, dá um mimo, um bombonzinho, um chocolate, bala, sei lá, dá um incremento aí nessa aula aí para deixar ela interessante, né? Amém? E por fim, ore aí com a classe, né? Isso é bênção de Deus, ore pela minha vida, aproveita para orar por mim. Deus abençoe você, Deus abençoe a tua aula, tenho certeza que vai ser uma bênção de Deus, tá? Adquira o nosso livro e aproveite para divulgar aí nosso canal, se inscreva aí no canal, divulgue o canal em nome do Senhor Jesus. Amém.